Então, vamos conversar com o Luiz Megali. Antes disso tem vinhetinha, ó. É o dia todo assim. Kamala Harris versus Donald Trump. But I'm very honored to be involved because we're fighting for our Constitution. As eleições americanas na Band News FM. A segurança na Casa Branca é reforçada no dia em que os americanos vão escolher o próximo presidente do país. Muita gente já votou, inclusive de maneira antecipada, né? Donald Trump de um lado, Kamala Harris de outro lado. E com a gente no meio do dia, mais uma vez, Luiz Megali trazendo todos os detalhes de Washington, D.C. Fala, Megali, boa tarde pra você. Fala aí, Fabio, boa tarde para você, para Roberta, um abraço a todos. Ô, Fabio, antes de mais nada, eu sei que você é um cara viajado e que gosta de passear junto com a reportagem quando a gente está fazendo alguma cobertura internacional. Que prédio imponente esse aqui ao meu lado, vamos lá, valendo. Não tenho ideia, eu nunca fui a Washington, não sei mesmo, rapaz. Ah, tá perdendo, viu, uma cidade bem impressionante. Ela como Moscou, são duas cidades que têm particularidades assim, que são só delas, né? Que são cidades que foram construídas para darem a impressão mesmo de que você está entrando na capital de um império. São prédios muito impressionantes, distâncias muito longas, caminhadas em que você é pego ali por uma ilusão de ótica, de que tal prédio está muito próximo e você anda, ele não se aproxima, não chega nunca. Esse aqui é um exemplo, ele ocupa um quarteirão inteirinho, é a impressionante biblioteca do Congresso americano, uma das coleções mais completas, tem milhões de exemplares de todos os livros que você pode imaginar, relíquias que valem milhões e milhões, é um dos lugares que merecem ser visitados aqui em Washington. Ainda dentro do No Meio do Dia, vou levar vocês para locais diferentes que tem aqui próximo a esse centro administrativo da capital. Mas, qual era a pergunta mesmo? Não, na verdade era para você tocar a bola daí, porque eu disse, muitos americanos, milhões de americanos já votaram, inclusive antecipadamente, mas hoje a movimentação e a procura pelas urnas tá suprindo a expectativa. Quer dizer, é uma eleição que chamou muita atenção dos americanos, e a expectativa era de que mais gente votasse nessa do que nas últimas, né? Isso vai se concretizar? Vai se concretizar, até porque é uma eleição muito disputada, né? A gente nunca chegou numa situação de tamanha indefinição entre os dois candidatos, e mais do que isso, eleições apertadas já houve, muitas delas, todas elas foram relativamente apertadas ou completamente apertadas nos últimos tempos, mas dificilmente a gente teve uma eleição em que havia tanto em jogo a mais do que simplesmente a escolha do próximo ocupante e de políticas públicas que serão adotadas por um partido ou por outro. Até porque hoje em dia os dois partidos, nos seus ideários, se parecem cada vez mais, né? São protecionistas, são contrários à imigração. Lembre-se que Donald Trump pode ter o discurso mais violento, mais assertivo, mas o presidente que mais deportou na história americana foi Barack Obama. Então a escolha já não é mais exatamente ideológica, é uma escolha muito personalista, né? Baseada no discurso e baseado também no desejo de preservar ou não a própria democracia americana. Muita gente entende que uma das coisas em jogo aqui é o experimento americano, é a própria democracia, o próprio modelo de país que foi adotado há mais de 200 anos pelos chamados pais fundadores. Então a população está engajada, se interessando pelo assunto, saindo de casa para votar. Aqui em Washington o tempo ajudou, né? O sol está brilhando agora, a temperatura subiu bastante, a gente já passa dos 20 graus por uma tarde de outono, não está nada mal. Agora no meio oeste está nevando, lá a gente vai ver como é que vai ser a participação da população. Uma curiosidade, antes da gente voltar a falar dos candidatos, aqui em Washington a cidade está completando hoje 34 dias sem chuva, é o maior período de estiagem da história, desde que a temperatura começou a ser medida aqui nos Estados Unidos. Como hoje não choverá, certamente esse recorde será batido amanhã, quando chegaremos aos 35 dias. Donald Trump está na Flórida, ele vota na Flórida, isso não é por acaso, ele foi condenado por fraude fiscal em um tribunal de Manhattan, portanto não poderia votar em Nova York, onde sempre foi o seu domicílio eleitoral. Ele vota na Flórida, onde condenados em outros estados podem votar. Kamala Harris já depositou o seu voto exatamente pelo correio, até para incentivar as pessoas que façam o mesmo. O voto dela será contabilizado na Califórnia. Curiosamente, para ela valeria muito mais a pena votar em Michigan mesmo, né? Votar em Detroit, já que esse é um dos estados indefinidos. Mas não tem jeito, o domicílio dela fica lá na costa oeste dos Estados Unidos. Os dois candidatos
até poderiam organizar eventos hoje, eles tiveram muitos ontem, né? Foram 5 discursos de Kamala Harris, Donald Trump visitou 3 estados diferentes, foi uma segunda-feira extremamente movimentada e eles até poderiam fazer campanha hoje. Só que, Fábio, e aí voltando à sua primeira pergunta, quando você reúne pessoas em torno de você, é possível que você esteja afastando essas mesmas pessoas do centro de votação. E não é o momento de correr esse tipo de risco, portanto, os 2 candidatos ficarão resguardados, aguardando os primeiros números da apuração dos votos, que devem sair, ou sairão, né, a boca de urna e os primeiros números da apuração, às 9 horas da noite, pelo horário brasileiro. E a gente, claro, vai acompanhar por aqui. A gente sabe que para anunciar o vencedor das eleições, ao contrário, completamente diferente aqui do Brasil, onde os resultados são divulgados em poucas horas, a gente pode ainda ter que aguardar vários dias, mas além da presidência, né, Megali, os eleitores americanos também elegem novos membros do Congresso. Como é que vai funcionar também essa eleição? Parte da Câmara dos Deputados e do Senado serão repostos. Nós tivemos as eleições de meio termo em 2022, né? Nesse instante, cada um dos partidos detém a maioria em uma das casas. Geralmente tem sido assim nos últimos anos, mas muitos analistas acreditam que os republicanos podem dominar tanto o Congresso, tanto a Câmara dos Representantes, quanto o Senado, depois da votação de hoje. Isso poderia criar um cenário de sonhos para Donald Trump. Maioria nas 2 casas do Congresso Legislativo e maioria na Suprema Corte. Aí ficaria certamente muito mais fácil para que Donald Trump conseguisse colocar em prática os seus planos e os seus projetos para os próximos 4 anos. Os democratas, obviamente, querem evitar a todo custo que isso aconteça. Além disso, nós temos votações para prefeito. Washington, por exemplo, está escolhendo hoje o seu novo prefeito. Nós temos votações de várias proposições que têm vários números diferentes e aí nem os moradores sabem direito quais são todas elas. Tem questões que interessam somente a uma vizinhança. Tem uma quadra ali comunitária de futebol americano que pode ser demolida para dar lugar a um empreendimento. Você é a favor ou contra? Então os americanos muitas vezes votam em cédulas que mais parecem apostilas, com várias páginas, né? Não só para presidente do país, não só para presidente da República Federativa, mas para várias outras questões que muitas vezes, né, são mais interessantes, que afetam mais a vida diária da população do que a própria escolha do presidente. É uma terça-feira complexa, em que muita coisa vai acontecer. Aliás, sobre isso é muito interessante, né? O Megali trouxe o assunto. Em cada estado há votações diferentes, com cédulas diferentes, inclusive, né? Inclusive com voto eletrônico. Também tem estados em que há voto eletrônico e há especificidades em cada estado. Aliás, um ouvinte da Band News FM em Chicago mandou uma cédula pra gente, a gente vai colocar na live para que o nosso ouvinte que nos acompanha possa observar, e quem não tá na live só nos acompanha pelo rádio, eu vou descrever. A prova do Enem. É uma cédula imensa, ela é enorme. E em Chicago, né, no estádio de Illinois, são 18 perguntas a que o eleitor tem de responder. A primeira ali no meio, ali para presidente da República, né? Então tá lá o nome da Kamala Harris, depois tem o nome de Donald Trump, com os respectivos candidatos a vice ali, enfim, e outras 17 votações que o eleitor de Chicago tem de responder. E há votações bem específicas, por exemplo, em uma delas, a Constituição de Illinois deveria ser alterada para criar um imposto adicional de 3% sobre a renda superior a $1 milhão com finalidade de dedicar os fundos arrecadados à redução do imposto sobre a propriedade? Yes, essa é uma pergunta. Aí você tem lá, sim ou não. Tem uma outra aqui. Um candidato deveria um candidato que apareça na cédula de Illinois para cargos federais, estaduais ou locais, ele deve estar sujeito a penalidades civis se interferir ou tentar interferir nas funções oficiais de um representante eleitoral? É outra pergunta que está lá na cédula. Aí os caras votam para advogado-geral do estado, para juiz, Recorder of Deeds, seria o quê? Escriturário? O que é, Megali? Confesso que eu não sei. Recorder of Deeds. O que eu sei é que tem muita gente, por exemplo, tem de ações, muitas cidades. Alguma coisa assim, sei. Recorder of Deeds, né? Recordação
literalmente é isso, né? A tradução literal é essa. Mas tem muita gente, por exemplo, que está votando hoje para escolher o xerife da cidade. Tem isso também. Tem isso, tem isso. O delegado, né? O xerife é o equivalente ao delegado. Eles também são eleitos, né? Então tem de tudo. E é mais uma razão pela qual, você vê aí, é uma cédula em que você vai fazer do xizinho, né? Parece uma prova do Enem mesmo. É mais uma razão pela qual a contagem é tão demorada, né, Fabio? Fosse uma cédula, um para Trump, um para Câmara, um para Trump, um para Câmara, seria mais rápido, mas os caras têm que contabilizar tudo isso aí, cédula por cédula. Não sei nem se dá para chamar de cédula um negócio desse tamanho. Pois é, e aparece o terceiro candidato independente, Robert Kennedy Jr., também aparece na cédula, né? Abaixo do nome do Donald Trump. Um detalhe, né? Se a eleição termina empatada, ela pode terminar empatada no colégio eleitoral, os americanos gostam de confusão, né? Então eles colocaram um número par ali, para que haja a possibilidade de um empate de 269 a 269. Se isso acontece, a decisão vai para a Câmara dos Deputados, e aí para complicar só um pouquinho mais, não é um voto por deputado, é um voto por estado, então lá dentro eles vão ter que se organizar para escolher um representante por estado, né? E aí eles escolhem entre os 3 mais votados. Porque a gente só fala de 2 candidatos, mas são muitos, né, os candidatos. Inclusive, há candidatos que concorrem à presidência somente em um estado. Eu sei que isso não faz o menor sentido, mas isso ocorre. O cara é candidato. Por exemplo, vocês já passearam ali pela Times Square e deram de cara com aquele cowboy pelado? Eu ainda bem nunca dei de cara com ele, mas eu sei quem é, inclusive. O cara de sunga tocando violão, ele é candidato à presidência todo ano. Ele só é votado em Nova York, mas ele é um candidato, pelo partido dele mesmo. Então, os congressistas escolhem, nesse caso, entre os 3 mais votados, que seriam Câmara. Então, numa dessas, sobra até pro Robert Kennedy Jr. Pois é. Né? Dependendo da articulação ali, se termina empatado, o cara pode levar a presidência. Olha só que loucura. É um sistema muito complexo, né? Só observando essa urna que a gente consegue ter a noção de como é que é feita a votação essa por aqui lá. Só de Illinois, né? Tem estados, como o Megali disse, que são apostilas, de fato, tem muito mais do que 18 ali espaços destinados à votação do eleitor, né? É um país fascinante. E isso não necessariamente é um elogio, tá? Um acidente aéreo também pode ser fascinante, dependendo dos olhos. Mas é realmente um sistema muito interessante, é um país muito interessante. Luiz Megali continua com a gente.